Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa Tendências, hoje dia 13 de agosto, tá? Hoje eu não vou conseguir participar ao vivo, pessoal, mas só para deixar aqui uma leitura, né, do índice e do dólar, dos benchmarks ali também, né? Dar uma olhada no S&P 500, dar uma olhada ali também no gráfico de Petrobras e Vale. Então vamos lá, só para a gente deixar marcada aí uma leitura, né, gravada uma leitura do que aconteceu no dia de hoje, e amanhã a gente volta ali ao vivo, né, para até mesmo atender os pedidos aí que vocês fazem sempre pelo chat, tá? Vamos lá, pessoal. Gráfico diário de Bovespa, né? Então, ontem eu comentei ali que o Bovespa rompeu para cima dos 129, 130 mil, movimentos de pullback começa a considerar como compra. Pela projeção, Ibov tem alvos lá nos topos de janeiro, né? A gente comentou ontem também aqui, na região dos 134 mil, tá? Dali mais ou menos os 100% de projeção. A única questão é se ele vai reto ou se ele faz uma correção, tá? Por enquanto está indo reto, né? Não tem dado ali muita correção no gráfico do Ibov, tá? Então, o Bovespa forte na movimentação de alta está sugerindo buscar ali a região dos 134, 300, testar os topos anteriores. Vamos lá, pessoal. Pode ser que no meio do caminho ele faça uma correção. Se fizer uma correção, e é o que eu gostaria que acontecesse, seria justamente um movimento de correção, eu entendo que é uma oportunidade para compra, tá? Eu não vejo vendas no momento no Ibov, eu entendo que é para cima e o meu alvo está na faixa dos 134 mil. Acredito que vai tentar buscar aquela região, tá? Então, Ibov para cima, correções, oportunidades de compra, ok? Gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar nós marcamos uma região ali na faixa dos 5,43, né? E aí foi lá pelo gráfico de 120 minutos. Marquei uma região que ele marcou aqui em tempos gráficos menores, né? 5,43, 435, e ele já está chegando lá, tá? Entendo que é uma região de atenção, uma região onde o dólar tende a ter uma reação, pelo menos um movimento de repique, tá? Eu não acredito que chegando aqui o dólar faça isso, tá? Retoma tudo de novo lá para a região dos 5,80, 5,70. Pelo contrário, eu vejo o seguinte, pode ter uma reação por aqui, mas eu entendo que vem para testar a linha vermelha, 5.500, né, vai ser um ponto ali onde eu vejo que ele vai ter uma certa dificuldade, acredito que bata a cabeça e volte para testar fundo. E aí ele vai tomar uma decisão. Se perder este fundo, ele segue na movimentação de queda, e aí começam a abrir mais alvos para baixo. Se voltar para testar fundo, não faz novo fundo, é onde eu começo a considerar uma possibilidade desse dólar um pouco mais forte, quem sabe aí passando para cima dos 5.500, voltando para testar essa região que ele perdeu nos 5.600, né? Mas somente depois que ele testa o fundo. Não acredito, por exemplo, que ele vai tocar aqui e voltar direto para os 5.600, tá? Pode acontecer? Sim, da mesma forma que o Ibov lá fez um fundo mais baixo, né, lá na segunda-feira passada, e depois devolveu tudo, né? Foi uma movimentação praticamente uma linha reta, engolfou a última pernada que ele tinha feito ali de queda, né? Então, se eu pegar o Ibov aqui, colocar o gráfico de 2 horas, então, aqui, ó, ele deu essa puxada para baixo, fez um fundo mais baixo do que os anteriores e desde então só sobe, né? Então fez esse movimento de queda, deixou aqui um fundinho mais baixo que os anteriores, né? Então ele tinha uma região que ele estava deixando o fundo aqui, tinha uma expectativa, né, dele chegar por aqui, bater cabeça e voltar para testar fundo, e aí se testasse fundo era o ponto de eu pensaria na compra, acreditando ali no terceiro movimento para cima, mas o que o Ibov fez? Fez um novo fundo e voltou numa movimentação reta ali para cima, tá? Rompendo todas as resistências, inclusive. Então, assim, voltando para o dólar agora. Não acredito que o dólar volte numa linha reta, assim como o Ibov fez, tá? Mas a gente viu que não é algo que é impossível, né? A gente viu o que acontece. Na verdade, o mercado faz o que ele bem entender, tá? Quem manda é o mercado. A gente só tenta identificar os pontos ali que são mais prováveis de ter uma reação. E eu entendo que aqui é uma região que tende a ter uma reação. Mas, assim, é uma reação onde acredito que ele volte para testar essa faixa de preço de 5.500, 5.515, bata a cabeça e volte mais uma vez para testar a mesma região. E aí ele vai tomar uma decisão. Se ele perde e continua na queda, ou se ele segura por aqui e forma um pivôzinho, né, trabalhando acima do topo anterior, e quem sabe buscando a região dos 5.600 novamente como resistência, tá? Lá também vai ser um ponto de bastante resistência se o dólar voltar para testar, beleza? Vamos dar uma olhada no gráfico de Petrobras, pegar o gráfico diário, Petri 4. Bem, pessoal,
segue na mesma, tá? Eu não vejo muita coisa para ser feita em Petrobras. Eu entendo que está bem lateral. Eu marquei esse topinho aqui do dia 3 de junho, né? Ele chegou a passar para cima dele, voltou para testar, tentou formar um pivô ali, mas aí falhou no teste do topo anterior, perdeu a região dos 37,15, voltou para testar os 34,30, segurou por ali, fez um repique. Tá? Eu vejo Petrobras lateral, tá? Se você perguntar o que eu acho que vai acontecer com o Petrobras, acredito que seja algo parecido com isso, tá? Ah, então é para vender? Então, mesmo que eu acredite que ele faça isso, eu não vejo um gráfico bonito para venda ainda para Petrobras, tá? Eu ficaria de fora no momento de Petrobras, tá? Eu achando ele muito travado, muito consolidado. Quer tentar uma venda pelo risco? Ok, o stop curtinho, eu colocaria abaixo dos 37, acima dos 38, né? Acima desse pivôzinho que ele deixou. Deixa eu só ver os 120 minutos aqui. Os 120 minutos seria importante ele começar a fechar abaixo desses 36,95, né? Repara que ele marcou um pivôzinho ali no tempo gráfico menor, deixou um paviozinho naquela região, né? Inclusive, é uma região de um topinho que ele deixou no gráfico de 120 minutos e ele acabou segurando quando testou, né, no dia de hoje. Então, repara que ele tinha deixado um token aqui, voltou para testar, segurou. O ideal seria que ele começasse a fechar para baixo dessa região. Fechou para baixo dessa região, quem sabe a gente não veja aí Petrobras devolvendo. E aí, para quem quer arriscar uma vendinha, né? Lembrando, é pelo risco, tá? Petrobras ainda está bem indefinido e eu tomaria um certo cuidado, né, em ficar assim, posicionado em Petrobras, tentando qualquer coisa, ainda mais se ele for contra, tá? No momento, eu acredito que é para baixo, mas como ele tá bem travado ali, tá sem direcional nenhum, né? Tá bem consolidado. E qual que é o detalhe? Ah, tá consolidado, ele pode até voltar para testar os 38,90, testar os topos ali próximo dos 39, tá? Então, enfim, vamos acompanhar, mas de qualquer forma, Petrobras ainda não vejo muita coisa para ser feita, não. Vale 3, vamos lá. Vale 3 ainda segue na movimentação de queda. Recentemente a gente chamou a atenção, né? Perdeu região de fundo anterior. Desde que ele perdeu esse fundo anterior, chamei a atenção que ficou feio ali o gráfico de Vale. Não via por que ficar comprado, né? Ou por que comprar nesta condição. Ele fez um repique, voltou para testar os 57,60, bateu cabeça e já está formando ali um pivôzinho para baixo. Se por um acaso o Vale perder as mínimas do dia, ele pode acelerar e buscar aquela região de fundo lá de novembro de 21, tá? Que é aqui próximo aos 48,60. Vamos lá, pessoal. Eu só volto a pensar na compra de Vale se por um acaso Vale testar esse fundo deixado recentemente, aqui no 56, e voltar para cima desse pivôzinho que ele deixou no 57,60, tá? Stop seria abaixo das mínimas e o primeiro alvo aqui na região dos 60. É o que eu faria em Vale. Ah, então é para comprar agora? Não, não é isso que eu disse. Espera ele testar o fundo e virar para cima dos 57,60. O ideal seria esperar ele ficar acima desse 57,60, porque eu já começo a considerar que esse movimento que ele fez abaixo do fundo anterior, inclusive abaixo do fundo anterior ali do gráfico semanal, que este movimento tenha sido apenas uma violinada ali no fundo anterior e que ele pode retomar tudo de novo para cima depois, tá? Mas somente se ele volta para cima de 57,60. No momento, vale tá até interessante para continuar caindo. Dá para fazer uma venda aqui? Eu acho que não seria o melhor ponto de venda, tá? Eu ainda vejo que esse 57,60, colocando stop aqui, tá um pouco mais frágil esse stop, tende a ser estopado, tá? Ah, tô querendo uma venda e vale, acho que vale para baixo. Bem, qual que é o problema? Se ele não perder esse fundo, ele volta para testar o 60 novamente, tá? 60 vai ser também uma região de resistência importante e vale. Então, o que dá para fazer para quem tem um viés vendedor? Talvez uma venda parcial aqui. Se ele perder o fundo, ok. Aí tenta completar a posição quando faz um repique e forma um pivô para baixo. E aí vamos ver se ele dá continuidade até aquela região que nós marcamos nos 48,50, tá? Outra possibilidade, entra parcial aqui. Se vale testar o fundo, não faz novo fundo, vira para cima. Para quem tem um viés de compra, dá até para pensar na compra. E para quem vendeu ali acreditando na queda, chegou no 60, começou a falhar. É outro ponto que eu vejo que dá para completar a posição. E se vale realmente for para baixo, for manter o padrão de topos e fundos descendentes, segurar numa linha de tendência de topos anteriores, né, que dá para desenhar, e ele vai bater exatamente ali no 60 também, tá? Pode ser um ponto para completar a posição, e aí a gente acompanha se ele vem para perder fundo, tá? Então, vale por enquanto ainda para baixo, não acho uma boa região de venda, mas ainda é para baixo, e eu só pensaria na compra novamente se vale voltar acima dos 57,60, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500. Vamos lá, pessoal, o S&P 500 segue o movimento de repique, tá? O S&P 500, inclusive, está passando para cima de uma região de resistência que eu tinha marcado no 5.390, né?
tá até parecido ali com o Ibov, tá certo que o Ibov já foi para romper topos e foi embora, né? No caso do S&P 500, ainda vejo que o movimento, pelo menos graficamente, sugere um repique da pernada anterior, tá? Ainda acredito que o S&P 500 corrige pelo menos 50% desse movimento de repique, e ali sim é o ponto onde eu acho mais interessante a compra, né? Sempre fica aquela questão, poxa, eu vou comprar agora, ok, ele pode subir mais um pouquinho, formar um pivô e depois faz isso, né? Volta para testar o fundo, faz uma retração de 50% para que sim, né, se ele formar um pivô, fica mais interessante a compra, tentando pegar um terceiro movimento de alta, tá? Então, se for para tentar uma compra, eu prefiro esperar uma correção, tá? Tá certo que ele tem vindo ali numa movimentação de correção praticamente reto, mesma coisa que o Ibov fez. Ele não rompeu o topo anterior, tá? Então, ainda vejo que é um movimento de repique. Se por um acaso, né? Vamos lá, não acredito, tá? Pode acontecer, não é porque eu não acredito que não vai acontecer. Se por um acaso o S&P 500 segue reto e passa para cima dos 5.550, movimentos de pullback, aí eu penso na compra, tá? Então, seria por aqui também. E aí, acreditando que ele vai retomar sua movimentação de alta, tá? Mas ele não fez esse movimento, então ainda acredito que ele tende a bater cabeça a qualquer momento. Ele está chegando aqui próximo da mínima 17,34, voltar aí pelo menos 50% dessa pernada, e aí se ele segurar no teste do fundo virar para cima, acho mais interessante a compra aqui, tentando pegar um terceiro movimento para cima, quem sabe ele voltando para testar os 5.540, a região dos 5.660, que são os topos deixados aí recentemente. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo para todo mundo um excelente final de dia aí de terça-feira. E amanhã nós estamos de volta a partir das 15 horas, das 17 horas. E aí a gente vem ali ao vivo e atende aí também os pedidos do chat, tá ok? Obrigado, boa noite para todos e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.